Senhoras e senhores, olá, meu nome é Valcris Sozito, é uma alegria poder recebê-los aqui ao time, ao ecossistema, à família GWM. Eu atuo aqui com a família há algum tempo, desde o início da GWM, e justamente numa área que é muito relevante hoje em dia. Nós fazemos o conhecido Wealth Planning, nós trabalhamos na gestão de patrimônio e gestão sucessória. Isso é algo muito relevante hoje em dia e eu quero trazer para você muito mais que você me conheça além de um parceiro, mas alguém que pode te ajudar muito na sua prospecção de clientes, mas acima de tudo, no seu relacionamento com clientes. A gente costuma dizer, eu conheço o Habib e o Rafael já há algum tempo, a gente percebe que a gente tem um relacionamento diferente com o cliente quando ele começa a te acessar e te perguntar, para além das questões de investimento, para onde o dólar vai, como vai ficar a inflação, quando você começa a fazer parte da vida dele em tomada de decisões importantes. E justamente isso, para nós, dentro da GWM, é um diferencial que faz com que o cliente te enxergue muito mais do que um assessor de investimentos, mas um assessor para tomada de decisões relevantes da vida dele e do patrimônio dele. E é aí que nós entramos. Eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu estou há 30 anos no mercado, eu vim do mercado financeiro, eu fui advogado de instituições financeiras. Na verdade, eu trabalhei num banco americano antigo chamado Bank Boston, durante Bank Boston e depois Bank of America, que houve a fusão desses dois bancos. No total foram 19 anos que eu atuei nessa instituição. E nessa instituição, além de cuidar como advogado da questão de planejamento tributário, planejamento estratégico internacional também, ali eu tive meu primeiro acesso justamente à área comercial, para aquela área antigamente chamava-se Private Bank, e hoje migrou-se para o conhecido Wealth Management Service. E foi ali que eu fui desafiado pela instituição a colaborar com o time comercial, com a área que lida com os clientes, na gestão do patrimônio de altas fortunas. Ali nós começamos a atuar também em relação a offshore, trust, com toda a estruturação de operações para o cliente dentro e fora do Brasil. Naquele momento era algo muito inovador falar-se de, para quem está investindo, começar a pensar também em questões muito importantes para a vida de cada um. Como, puxa, se a pessoa está se separando, como fica a vida da pessoa se ele recebe uma herança, se ele está se separando, uma situação, por exemplo, se ele está indo para um novo casamento. E tudo isso tem impacto na sua vida. Além disso, nós entendemos que a melhor forma de assessorar o cliente é ter uma visão completa. A gente fala muito de visão 360 para investimentos e para gestão de patrimônio, mas é impossível você falar que você está olhando o todo do cliente sem considerar os aspectos mais importantes da gestão patrimonial. Talvez hoje o maior gancho que você tenha para apresentar meu serviço, todo cliente hoje em dia está falando, você faz holding, você faz offshore, eu estou preocupado com a reforma tributária. São abordagens muito interessantes que o próprio cliente traz para você. E eu queria que você não perdesse essa oportunidade. Mas eu quero primeiro e mais importante, diferente de muitas outras casas, dos nossos concorrentes, quando você indica os nossos serviços, não é apenas você está indicando um advogado para fazer um serviço de holding. Não. Nossos serviços jurídicos, eles fazem parte do ecossistema da GWM. É impossível fazer uma gestão patrimonial, fazer um planejamento patrimonial e sucessório sem a participação do próprio advisor, sem a participação do banker. O banker é fundamental na estruturação dessa operação. Então, é impossível que eu desenvolva um planejamento patrimonial, que eu fale de fazer uma hold, uma offshore, sem considerar a parte de liquidez dele, qual o instrumento que eu posso dar a ele na esfera de liquidez, que possa ajudá-lo, por exemplo, como ferramentas também de sucessão. Nós temos na casa instrumentos financeiros e do mercado que podem ajudar muito no planejamento como um todo, desde um VGBLs, os seguros que nós oferecemos. Então nós temos tudo aqui dentro da casa para oferecer a melhor estrutura de planejamento patrimonial e sucessório para todos os nossos clientes. E é sobre isso que eu quero dizer. Não é só sobre entregar um cartão, fazer uma indicação de um advogado. É mostrar que esse advogado faz parte de um ecossistema que você também faz e que oferece para o cliente um atendimento único. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, com muita alegria, em primeiro lugar, quero dizer bem-vindo novamente. Eu tenho a certeza que nós vamos fazer muitos negócios juntos, porque esse é o nosso DNA. É atender o cliente da melhor forma possível e da maneira com maior excelência. E eu acredito firmemente que é impossível você atender com excelência seu cliente sem considerar os aspectos mais importantes da vida dele. Não adianta nada ele ter dinheiro investido aqui, mas se ele não está protegido.
E é isso que eu vou começar a falar com vocês sobre alguns aspectos do que é o nosso trabalho. Nós cuidamos tudo que é relacionado ao direito, que afeta o patrimônio dele, é do nosso interesse. Então, imagine que ele tenha problemas em relação à sua empresa e ele precise se proteger. Eu não gosto muito de usar uma palavra que o mercado usa de blindar o patrimônio, porque blindagem, não existe uma blindagem completa, mas existem níveis de proteção do patrimônio. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para você. Quando a gente faz planejamento patrimonial e sucessório, nós temos alguns itens que são os pilares para um bom planejamento. Primeiro lugar, a gente olhar a questão da proteção. Quando a gente olha o patrimônio, o que adianta ele ter o patrimônio, mas ele não estar na estrutura jurídica mais adequada para proteger o patrimônio? Valcris, o que significa proteger o patrimônio em alguns aspectos? Você sabe que qualquer um que é empresário no Brasil, ele pode ter o risco decorrente da atividade que ele exerce de sofrer algum tipo de bloqueio, algum problema no seu patrimônio pessoal. Isso acontece muito no Brasil porque a justiça trabalhista, por exemplo, brasileira, ela é extremamente agressiva contra aqueles que empregam. Então é muito comum que, embora ele tenha o dinheiro na pessoa física, pelo fato dele ter uma empresa, ou mesmo que ele não seja o dono da empresa, mas ele atuar como executivo, como estatutário daquela empresa, isso pode significar que se a empresa tiver um processo trabalhista, o juiz bloqueie os bens da empresa e dos executivos e dos sócios. Isso acontece com muita frequência no Brasil. E é importante que ele saiba como se proteger dessas situações. Então não adianta só ele ter o patrimônio, mas se esse patrimônio está vulnerável segundo a atividade que ele exerce. Outra situação que se fala em relação à proteção. Imagine que ele já vem de outras empreitadas profissionais e que ele já teve uma falência, já passou por uma recuperação judicial ou uma briga de sócios, ou ainda ele tem dívida tributária. Gente, é muito comum, pessoa que já teve um negócio, não fechou a empresa direito, de repente aparece lá uma dívida tributária, bloqueia os seus bens. Então é muito importante, quando a gente faz planejamento patrimonial, um dos aspectos, quando a gente vai falar sobre a proteção, em primeiro lugar, é saber se a estrutura que ele tem jurídica é adequada para proteger o cliente de acordo com os riscos da atividade que ele exerce. Isso é um ponto. Uma outra situação, quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, é o potencial gigante que nós temos de planejamento tributário. Ou seja, escolher a melhor forma de ter recursos, obter rendimentos, pagando menos imposto. Porque nós sabemos que a carga tributária no Brasil é extremamente elevada, agressiva, mas você tem mecanismos legais, sempre nós estamos trabalhando dentro da legalidade, você tem possibilidades legais de ter o mesmo rendimento pagando menos imposto, dependendo da estrutura e do formato que você escolhe. Então vamos lá, quando você faz planejamento patrimonial e sucessório, um dos primeiros aspectos que a gente olha é sobre a proteção, se ele está na estrutura jurídica adequada, se essa estrutura o protege de muitas coisas, de riscos eventuais, e também se nós estamos na melhor estrutura tributária, se você consegue estar vivendo e realizando a sua vida profissional, patrimonial, na melhor condição tributária. Muitas vezes as pessoas têm recursos, mas estão pagando imposto na pior forma. Eu vou dar um exemplo assim, só para que você consiga materializar isso. Uma pessoa física que tem rendimentos de aluguel, tudo que ele recebe de aluguel, no final do dia ele tem que pagar 27,5% de imposto de renda. Existem outras formas que você pode reduzir essa carga para 11%. Então, por que ele vai pagar 27,5% se há uma outra forma que ele pode pagar menos? Esse tipo de análise que a gente faz. Então a gente vai somando. Análise, primeiro, está na melhor estrutura em termos de proteção? Está usando o potencial máximo de pagar menos imposto? Ok. Mas junto a isso, existe mais um aspecto extremamente importante. A nossa vida, gente, é extremamente dinâmica. A sociedade mudou muito e isso tá impacto direto na nossa vida patrimonial. Deixa eu contar muito. Aqui eu podia ficar contando causos e causos, como diz o mineiro, para você. Por quê? Porque a gente esquece, e muitas vezes você está tão preocupado em gerar riqueza, produzir riqueza, e você esquece que você é um ser humano. E na qualidade de ser humano, a sua vida é extremamente dinâmica.
E esse dinamismo da sua vida pessoal tem impacto direto no seu patrimônio. Tudo o que você é e como você vive impacta no seu patrimônio. Deixa eu dar um exemplo. Então imagine que você pretensamente é solteiro e você está tendo uma relação com alguém. Essa relação com alguém não está documentada, é uma relação que já se dura algum tempo, vocês dormem no mesmo lugar às vezes ou não, viajam juntos, e aí você cria uma empresa, e essa empresa, durante o relacionamento, você cria essa empresa e essa empresa começa a prosperar muito, ok? O que pode acontecer com o seu patrimônio dentro dessa situação? Em algum momento, o seu companheiro ou sua companheira pode pleitear na justiça que o que vocês vivem, na verdade, é a chamada união estável. E se não foi documentada anteriormente, a união estável, ela é classificada, ela é considerada como um casamento de comunhão parcial de bens. O que significa isso? Que tudo que você construiu na vigência da relação é uma sociedade, 50% para cada um. Mas, Valcris, a gente não estava casado, mas vocês já estavam vivendo na condição de casados. E mais ainda, se você teve filho durante essa relação, acabou. O filho já traz a presunção legal de que vocês viviam numa condição de casamento. Valcris, o que tem a ver? Você está entrando na minha vida pessoal. Eu estou falando, pensa no seu cliente também. Nós não estamos falando só da vida pessoal. Essa decisão de como ele está vivendo a vida dele está impactando o negócio que ele acabou de criar. Então aquele negócio que ele acabou de criar não é só mais dele. O companheiro ou a companheira automaticamente, numa briga, num compartilhar de bens, ela tem 50%, ele tem 50% do negócio que foi criado durante essa relação. Por isso que tem muita gente... Valcris, o que faz? Tem gente que faz contrato de namoro, já ouviu falar isso? Tem gente que faz contrato de namoro... Ou começou a namorar, ficou numa situação que você não sabe... Por que o contrato de namoro, Valcris? O que muda? Porque você está fazendo um contrato para afirmar que aquilo não é um casamento. Você está documentando, você está tendo uma ação ativa para mostrar o que não é. Para que na frente ninguém possa dizer que o que vocês viviam era um casamento. Você vai ter um documento e falar, não era casamento, isso aqui era um namoro. Se era namoro, não dá o direito à divisão dos bens. Tá dando para entender? Imagine mais. Você... vem de um casamento e onde você não tem filhos. Você se separou. E você agora vai se relacionar com outra pessoa. Essa outra pessoa também vem de um outro casamento. Só que, na verdade, imagine que a pessoa é viúva ou viúva e tem um filho. E você começa a viver com essa pessoa. Você vai falar, ok, Valcris, já entendi. Se eu comecei a viver, ou eu já faço um contrato, já me caso dizendo se é separação total, comunhão universal, eu já documento aquilo, e já resolvo a questão entre os companheiros. Ficou claro, já não sou bobo, já aprendi essa aula, Valcris, tá beleza. Mas você não esqueça de que hoje em dia existe uma outra figura que imagine que mais pra frente você se separe dessa pessoa, o filho da pessoa que conviveu com você por alguns anos, mais pra frente pode dizer que você exerceu uma figura de paternidade afetiva. Embora não tenha sido pai biológico, mas durante o ano de tempo de convivência, você exerceu a figura de paternidade ou maternidade afetiva. E se você se separa, a pessoa pede pensão para o filho porque você é um pai ou uma mãe afetiva. Parou, eu vou dar um tempo para você respirar, que você deve estar quase caindo aí. Não, pode continuar. Estou falando para a pessoa respirar. Quem está ouvindo isso já deve estar lembrando de meia dúzia de clientes, de amigos ou da vida própria. Então vou deixar você respirar um pouquinho aí. Valcris, por que você está dizendo isso? Porque não importa se seu cliente tem 1 milhão, 10 milhões, 100 mil, todos nós temos uma vida pessoal que traz reflexo direto no seu patrimônio. Então, a gente não fazer nada, eu não gosto nem de falar isso, não adianta não gostar de falar, vai acontecer. Então, eu quero que você entenda, quando aqui na GWM nós falamos de planejamento patrimonial, onde eu olho a proteção do patrimônio, quando eu olho a questão de pagar menos imposto,
nós também consideramos, não é só a sucessão, muita gente fala de sucessão pensando só em morte, eu estou falando da vida. Tanto que a nossa apresentação nós dizemos assim, aqui, Valcris Sozito Business Law, nós fazemos planejamento patrimonial e familiar. Por que familiar? Porque fala de todas as relações que te envolvem, em vida ou depois quando você morrer. Esses exemplos que eu dei para você são exemplos simplesmente de que já acontecem. Eu tive clientes justamente dessa forma. A cliente me procurou e falou assim, essa é a abordagem normal, tá? Valcris, tudo bem, me indicaram, falaram que você é muito bom de fazer holding. Aí eu falei com um jeito mais educado, porque é cliente. Mas eu falei, eu não tô aqui para fazer holding. Eu faço planejamento. Holding é uma das ferramentas possíveis de um planejamento. Tem contador que faz lá um contrato social, fala que fez a holding, não, a holding é muito mais complexo que isso. Mas eu falei, tudo bem, eu realmente cuido, mas me conta. Não, sabe o que é? Eu comecei do zero. E agora a minha empresa estourou, nós estamos muito bem, tal. E eu vivo com uma pessoa já tem um tempo, tal, e eu não quero deixar essa pessoa desamparada, mas também quero deixar claro que o que é meu e que ele não tem direito a nada, porque eu construí tudo sozinha e a gente só namorava. Falei, mas vocês namoravam assim... Namoravam ou moravam juntos? Não, a gente já tava morando junto no meio do caminho, tal. Falei, interessante. Mas eu não quero deixar desamparado, viu? Era uma mulher que tava falando disso. Falei, eu não quero deixar o rapaz desamparado, eu gosto dele. E aí ela falou uma coisa muito simples. Afinal, ele é um ótimo pai. Eu falei, oi? Como assim ele é um ótimo pai? Há 4 anos, nós temos já um filho, meu filho de 4 anos, e eu vou trabalhar, ele que faz tudo, leva meu filho pra escola. Ele é um pai exemplar. Eu falei, você pode me dar o contrato social da sua empresa? Eu falei, só um minutinho. A hora que eu olhei o contrato social, a empresa tinha menos de 4 anos. Significa que eu falei para ela, olha, você não precisa se preocupar, tá, de fazer o planejamento. Ela falou, é mesmo? Mas como? Eu tenho risco? Eu falei, não tem risco nenhum, ele já tem 50% de tudo. Ela ficou maluca, ela falou, como tem 50%? Não pode. Eu falei, mas como não pode? Como que ele vai provar que eu tô... Eu falei, olha, essa criança correndo aqui na sala nesse momento é a prova de que vocês têm uma união estável há no mínimo 4 anos. O certo era 4 menos os 9 meses de gestação. Então nós estamos falando de quase 5 anos que você já tem uma relação que pela lei pode ser considerada claramente como uma união estável, ou seja, um casamento. E como você fez a empresa, constituiu a empresa que hoje vale uma fortuna depois dessa data, não precisa se preocupar porque ele já tem 50% de tudo. Tá claro? Estou dando um exemplo para vocês. Claro, eu posso passar aqui o dia falando para vocês exemplos que eu atendo aqui no escritório. E por que isso é importante? Você tem que entender que muitas vezes a abordagem que você vai fazer para o seu cliente não é só falar assim, você quer fazer holding? Que também nós fazemos, mas num conceito muito maior, ele vive situações pessoais que necessitam urgentemente de um tratamento jurídico sobre o patrimônio. Tá claro? Então, quando nós falamos de planejamento patrimonial, onde a gente olha a proteção, olha a rentabilidade, olha a otimização de pagar menos imposto, nós temos que trazer para essa mesma equação, aqui no meio, um ponto de equilíbrio mais importante. A situação pessoal familiar. Isso vai exigir dela, do cliente, muitos cuidados. E eu não quero falar só de coisa boa também, não. Imagine de coisas ruins. Alguém se casou pelo regime de comunhão parcial de bens e o seu marido entrou, por exemplo, que é uma esposa e ela tem lá uma atividade X, imagina que ela seja médica, tem uma vida, e o marido é empresário da área em obras públicas. Imagine que ele começa a prosperar muito os negócios, só que ele acaba se envolvendo em alguma situação, uma operações dessa da Polícia Federal, por exemplo. Tudo bloqueado. Tudo que eles adquiriram na vigência do casamento foi em conjunto, inclusive a clínica dela. No meio, bloqueia tudo. Por quê? Casamento, comunhão parcial é para o bem e para o mal. Então quem vai cobrar para ele, para o credor, o patrimônio é dos dois. E todo o patrimônio que é dos dois vai ter que responder pela dívida. Em outras palavras, sempre dependendo com quem você vai casar e da atividade que a pessoa vai exercer, você está trazendo para você um risco também. Você fala, não, mas em casa é tudo dividido, tem o meu negócio, o meu dinheiro, tem o dinheiro dele, cada um cuida das suas coisas, tal. Mas na hora da dívida e de um problema, de uma cobrança, você, como cônjuge, pode responder também com o seu patrimônio que foi adquirido na vigência do casamento.
Você vê como é importante a gente entender que as nossas relações afetam diretamente o nosso patrimônio? E a partir disso, é por isso que é fundamental, é essencial, é imprescindível. Na verdade, não é só para os nossos clientes, seria para nós mesmos aqui. Mas todo mundo precisa fazer planejamento patrimonial e familiar. E por fim, eu queria dar, por fim ainda não, que eu tenho mais algumas coisas. Um outro exemplo para você perceber, imagine uma questão de sociedade. Imagine que você tem 2 sócios numa consultoria, ok? Então, eu estou aqui com os meus amigos, o Vitor e o Bruno, Vitor? Né? O Vitor e o Bruno. Imagina que o Vitor e o Bruno fizessem uma consultoria de muito sucesso, o Vitor e o Bruno tivessem uma consultoria, e eles determinam e começam a ganhar 50% para cada um, os dois são casados, têm as suas respectivas famílias, e eles começam a prosperar muito. Acontece alguma coisa, infelizmente, com o Bruno. E aí eu não vou falar nem morte, mas vamos passar o seguinte, uma incapacidade. Até quando o Vitor vai estar trabalhando pela sociedade? Porque, na verdade, na ausência do Bruno, imagine que se o Bruno falece, então. O Bruno falecendo, quem vai ser o sócio do Vitor? A esposa do Bruno e os filhos. Opa! Porque eles são herdeiros? A não ser que tenha uma previsão dentro do seu contrato social de que isso vai ser diferente. Aí acendeu um alerta, falou assim, como vai ser então? Porque o Vitor vai falar, olha, Bruno, amo você, gente boa, nós somos sócios, caminhamos juntos, mas eu não sou obrigado, imagina, quem vai ser minha sócia, sentar aqui para fazer negócio vai ser sua esposa e os seus filhos? Não dá certo. E o mesmo o Bruno pode falar, não, a mesma coisa, se acontecer algo com você, Vitor, eu não sou obrigado a ser sócio da sua esposa e dos seus filhos. Tudo bem. Mas peraí, quando vocês fizeram o contrato social, vocês colocaram lá um capital social, sei lá, de 100 mil reais. Sabe, no contrato social, capital, esse é o capital da empresa. Então, se vale 100 mil reais a empresa, você que vai fazer, olha, aconteceu algo com o Bruno, o Vitor vai sentar com a viúva e com os... Não, brincadeira, hein, Bruno? Pelo amor de Deus, não tô te matando não, você vai dever muito. Mas e aí, o Vitor vai sentar com a esposa do Bruno e com os filhos e vai falar, olha, não dá, né, vocês não vão ser aqui, então eu vou comprar a parte, né, vou comprar as ações de vocês, que era do seu pai, vou comprar... E olha, aqui no contrato social tá 50 mil. É 100 mil, então ele tem 50 mil. 50 mil por um negócio que eles têm há tanto tempo, que vale muito mais na prática, é justo? Não é justo. Mas se não houver nada expresso, detalhado, precificado, a família do Bruno vai depender da bondade do Vitor. Isso, gente, eu tô falando... 90% das empresas de sociedade, assim, entre pessoas físicas que estão ativas no negócio, ninguém se preocupa com isso. E você sabia que dentro da nossa casa, na GWM, dentro de um planejamento patrimonial sucessório, usando uma ferramenta que nós temos em casa, que nós temos um seguro específico para isso. Nós temos um seguro onde a empresa compra o seguro, a empresa paga, estabelecendo, na falta de um dos 2 sócios, as cotas vão ser compradas pelo sócio que fica, ou seja, a seguradora vai pagar para a família e estabelece o valor. Vocês juntos vão estabelecer o que é justo, o que é o valuation da nossa empresa. A nossa empresa está no papel 100 mil de capital, mas ela vale 10 milhões de reais. Então significa que vocês vão ter que fazer um seguro de 10 milhões, ok? Aliás, de 5 milhões, para cobrir a outra parte. Aconteceu algo com um dos 2 sócios, a seguradora vai pagar, vai restituir, vai indenizar a família. Ao invés dela receber as cotas da empresa, vai receber a remuneração e a empresa fica inteirinha para o sócio que fica. Sem nenhum desembolso dele e nem da própria empresa. É um planejamento que eu estou fazendo dentro do planejamento patrimonial e sucessório, usando uma ferramenta que nós temos dentro da GWM, ferramenta que é ótima, que paga comissão muito boa, aliás, também. Você entende que quando a gente está falando de fazer isso, é realmente um trabalho muito bem feito. E é por isso que eu quero mostrar para você que planejamento patrimonial e sucessório é um jogo de gente grande. É de quem consegue entender e olhar o cliente para além das coisas do dia a dia. Falar sobre a performance da carteira, quanto está performando, fazendo os benchmarks,
tá perfeito, e você tem que fazer isso com muita excelência, você foi contratado, afinal, para isso. Mas uma relação com o cliente que você vai além de estar preocupado com a gestão do patrimônio, meu amigo, se você entregar tudo isso para ele, se você mostrar que você é capaz de entender e se preocupar com a vida dele como um todo, protegendo, planejando o patrimônio dele como um todo, ele vai olhar para você num outro padrão. E você vai perceber que ele vai começar a te chamar não só para falar dos investimentos, mas para se aconselhar com você e começar a falar, olha, eu estou pensando de abrir uma conta no exterior, porque eu estou achando que é momento de eu diversificar. Nós temos aqui. Ah, mas o que você acha? Não, vamos fazer um offshore, vamos fazer um trust, que fazemos aqui também. Ele começa a compartilhar e você vai ser o advisor dele do patrimônio como um todo. Então nós temos tudo que nós precisamos dentro da GWM. Nós estamos por trás o maior banco de investimento da América Latina e além do banco, a GWM tem outra sorte de portfólio, por exemplo, de seguros e outras ferramentas para atender o cliente em tudo que ele precisa. E aí a gente chega com conhecimento jurídico e tributário e aplica tudo isso para fazer a melhor gestão patrimonial do cliente. Resumidamente, nós cuidamos da proteção, da otimização tributária, da situação dele familiar. Tudo debaixo de um travesseiro, de um guarda-chuva, onde nós temos o BTG, nós temos todo o portfólio, todo o ecossistema da GWM em favor do cliente, fazendo tudo isso num único projeto. É isso que nós estamos oferecendo. Você não vai ver isso em nenhuma outra casa é capaz de oferecer isso, porque as outras casas não são capazes, elas apenas o indicam o advogado. E essa indicação não implica em fazer um planejamento integrado com os próprios serviços da casa. É por isso que o que nós oferecemos é absolutamente imbatível e não tem ninguém no mercado que faz o que nós fazemos. Eu te desafio a olhar e sair da sua zona de conforto, de não apenas indicar um advogado, mas entender que você pode subir o patamar e estar oferecendo para o cliente de verdade uma gestão do patrimônio dele, que vai levar o seu nível de relacionamento para ele num outro patamar. Eu me coloco à disposição desde já. Você vai receber um material explicando um pouco os aspectos dentro da Valcris Sozito Business Law. Nós temos uma metodologia para que isso aconteça de maneira efetiva. Quando a gente faz o planejamento, nós temos uma metodologia de trabalho que chama WR5P. São 5 passos internos que a gente faz. Nós fazemos um diagnóstico, nós fazemos uma reunião para alinhamento de premissas e objetivos, apresentação do planejamento, alternativas de planejamento, o plano de execução, a execução em si, e depois a consultoria que permanece, a consultoria permanente. Esse é o planejamento full que a gente oferece, com toda a estrutura da GWM. Isso você vai receber o material para você entender, eu não quero me estender muito aqui, eu só resumi, você vai receber esse material. O material também vai estar lá toda a minha experiência, que eu já falei, fui diretor do banco, depois fui diretor-presidente do Bank of America, fui professor de MBA de Planejamento Tributário do INSPER, do IBMEC, da Escola Paulista de Direito, atuo no mercado há mais de 29 anos fazendo o que muita gente hoje só está fazendo aí no TikTok, Instagram, falando, vem fazer hold e tal. A gente não está brincando, porque a gente não pode brincar com o patrimônio das pessoas, com a família das pessoas. Então se sinta bastante confortável. Nosso canal aqui, Valcris, achei tudo maravilhoso. Como eu faço isso? Talvez a sua pergunta seja assim, eu posso oferecer isso para qualquer um, mesmo que o cara tenha 100 mil, 200, 500, 1 milhão, tem um corte? Eu preciso que você faça o único filtro, entender o potencial que o cliente tem para que seja necessário fazer o planejamento. Entenda, nós não cobramos. Então como funciona na prática isso? Todo mundo da GWM tem meu WhatsApp direto, é o WhatsApp. Você vai mandar mensagem e para a gente conseguir marcar uma agenda com o cliente. Você faz o filtro do cliente ou do prospect que você tenha, que você acha que cabe a gente apresentar esse projeto para ele, ok? Essa reunião não tem custo nenhum. Por isso eu preciso do seu discernimento. Não vai me trazer pessoa que no fundo não tem match, ou a pessoa não tem, às vezes a pessoa tem patrimônio, mas a pessoa não tem mentalidade e não está disposta. Então vai muito da sua percepção. E eu preciso do seu filtro, eu preciso da sua sensibilidade para isso. Isso posto, é só a gente agendar. A reunião, obviamente, não passa de 1 hora, a gente faz por videochamada. Se for uma situação de extrema necessidade, muito estratégico,
A gente faz visitas, eu tenho ido para Sorocaba, São José dos Campos. O pessoal do Sul não me chamou ainda, não quer pagar aviãozinho, mas se precisar a gente vai também, aonde for chamado, tudo bem? Tudo analisando realmente o potencial que a gente tiver. Mas a gente faz reuniões, faz por videochamada, é muito simples, e a gente faz a reunião com o cliente onde a gente conversa com o cliente faz as dores, a gente entende e tal. Fez a reunião, qual o próximo passo, Valcris? Eu mando um termo de confidencialidade para ele, um NDA, para que ele sinta confortável de mandar algumas informações, declaração de imposto de rendas, tá? Alguns dados que a gente pede, dependendo da realidade do cliente, para que a gente possa entender o que ele tem. A partir das conversas que nós tivemos na primeira reunião, a gente já entender quais são as dores dele e praticamente já mostrar uma ideia do que a gente entende como planejamento nessas etapas. E aí a gente marca uma nova reunião para apresentar a proposta. Tudo isso com vocês presentes. Ok? E aí, havendo a aceitação da proposta, o projeto segue em frente. Na continuidade do projeto, usualmente, sempre o banker vai estar envolvido. Às vezes, o cliente quer que, inclusive, o banker participe de tudo. Todas as reuniões, todas as entregas, todas as discussões, e aí vai numa questão de relacionamento com você. E tem situações que, às vezes, o banker fala, não, olha, aliás, o cliente fala, o banker não vai participar, não precisa participar de tudo, porque às vezes ele quer contar alguns podres que você não sabe, quer contar algumas coisas que estão lá no coração, e num planejamento como esse só funciona, aqui nós somos que nem, advogado é igual padre, você não pode mentir, você não pode esconder nada, porque senão não adianta, se a gente tem verdades parciais, o planejamento não fica perfeito. Então esta é a dinâmica, eu quero agradecer porque felizmente há mais de um ano essa dinâmica tem acontecido com muito êxito, nós temos resultados muito positivos. Agradeço ao Rafael pela confiança, ao Habib, que eu conheço há mais de 15 anos, e o Rafael, e particularmente os maiores clientes do Habib estão comigo, para você ter uma ideia, tem feito esse trabalho e a gente tem tido um feedback muito positivo e eu agradeço pela confiança. Quero dizer que também bankers de São José, Sorocaba, do Rio de Janeiro, a gente tem atendido clientes de todas as praças e estou muito feliz de poder estar oferecendo fazer parte desse ecossistema. Sou abertos a feedbacks, pode falar diretamente comigo, pode passar a reclamar de algum problema, fale com o Habib, porque nós precisamos ajustar. A gente não tem tempo para ficar incorrendo em tipo de vaidades, nós estamos aqui para atender o cliente e ganhar dinheiro. É isso que nós queremos fazer, tá bom? Muito obrigado, eu espero de coração que você seja muito bem sucedido nesta casa, você está numa casa excelente, eu tenho certeza absoluta que você está sendo oferecido para você todo o ferramental possível para que você cresça, desenvolva e tenha muito sucesso na sua vida profissional. No que couber a mim, boa sorte, que Deus abençoe você nessa jornada. Muito obrigado, família GWM. Tamo junto, vamos ganhar dinheiro, vamos para cima. Prosperidade e paz para todo mundo aí. Deus abençoe. Valeu, gente!